E neste vídeo, o movimento pentecostal na América Latina, o reavivamento pentecostal no Chile, os metodistas rejeitam o reavivamento pentecostal no Chile e a situação do pentecostalismo no Chile após 75 anos. Trata-se de um texto do Dr. Vinson Sinan, extraído da revista Atos e publicado no jornal O Mensageiro da Paz em novembro de 1990. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. O movimento pentecostal na América Latina. O pentecostalismo latino-americano também teve suas raízes no movimento metodista de santidade. Willis Hoover era um missionário médico metodista de Chicago. Após vários anos de serviço no Chile, ele se tornou o superintendente distrital daquele país, com um rebanho de 6.000 membros. O reavivamento de santidade percorreu as igrejas metodistas chilenas em 1902. A ênfase era sobre a santificação total. Hoover apoiava o reavivamento, mas isto não satisfazia as aspirações mais profundas do seu coração. Ele desejava muito ver os milagres pentecostais descritos no livro de Atos restaurados à Igreja do Chile. Em 1905, Hoover ouviu sobre um reavivamento incomum na Índia, liderado por Pandita Ramabai. Aqui o texto fala que ele era um professor, mas em minhas pesquisas se trata de uma mulher. Ela era uma professora anglicana indiana e ativa no movimento de santidade. O Espírito Santo havia sido derramado numa escola de moças em Pune, na Índia, e relatavam-se visões, sonhos, profecias e o falar em línguas. Hoover ficou profundamente comovido pelo que leu na imprensa religiosa. O reavivamento pentecostal no Chile. Pouco tempo depois, um membro da primeira igreja batista de Hoover, em Valparaíso, recebeu uma visão de Jesus num sonho. Nele, foi-lhe ordenado que dissesse ao pastor para reunir as pessoas mais espirituais daquela congregação para que orassem juntas diariamente, porque Deus iria batizá-las com línguas de fogo. O pastor obedeceu àquela visão e Deus derramou o seu espírito num grande reavivamento. Foi o começo de um histórico mover de Deus que rapidamente se espalhou a Santiago, a capital da nação. Lá, a primeira e a segunda igreja metodista provaram a chama pentecostal. Um dos líderes pentecostais descreveu os primeiros dias deste notável reavivamento com estas palavras: "Foi uma cena espantosa, jamais vista anteriormente no Chile. Havia visões, línguas e profecias, tudo devidamente inspirado. O Espírito Santo levou as pessoas às ruas. Foram presas pela polícia, mas continuaram suas atividades no distrito policial. Fomos perseguidos e tratados injustamente por aqueles que não compreendiam a situação. Fomos expulsos das igrejas metodistas porque não aceitavam esta forma de reavivamento espiritual. Trataram-nos como se fôssemos loucos. Apesar da oposição, o reavivamento cresceu rapidamente nas igrejas metodistas. A igreja de Hoover, em pouco tempo, estava com mais de 1.000 pessoas nos cultos de domingo à noite. Havia muitos dons de cura, milagres e visões. Centenas de crentes juntavam-se ao mesmo tempo numa manifestação alegre diante do Senhor, e as multidões continuavam a crescer. Os metodistas rejeitam o reavivamento pentecostal no Chile. O metodismo jamais vira um crescimento tão rápido assim na América Latina. No entanto, as autoridades da Igreja Americana reagiram contra o reavivamento. Hoover
e seus seguidores foram acusados de irem contra a Igreja Metodista. Foram também julgados contrários às Escrituras e loucos. Alguns até achavam que estivessem sob poder demoníaco. Hoover e seus amigos foram expulsos da Igreja Metodista em 1910. Essas pessoas da chuva seródia organizaram então uma nova igreja, a qual chamaram de Igreja Metodista Pentecostal. Adotaram um sistema segundo o qual todo membro da igreja ia para as ruas para pregar o evangelho. Isto era feito todos os domingos antes de marcharem numa passeata em direção às igrejas, para a escola dominical e o culto de adoração e louvor. Isto ainda é uma prática que continua até o dia de hoje. Milhares de pessoas foram convertidas para suas igrejas através deste método. Os metodistas, que expulsaram os pentecostais da igreja, logo retrocederam de sua antiga intensidade no louvor. As suas reuniões tornaram-se mais formais, sem expressões audíveis de louvor. A maioria das formas de testemunho público também desapareceram. Ao mesmo tempo, os pentecostais procuraram trazer a Jesus a seus compatriotas de uma maneira bem aberta e ativa. O lema deles era e ainda é, até hoje, o Chile será de Cristo. A situação do pentecostalismo no Chile após 75 anos. A história das duas igrejas nos 75 anos seguintes, de 1909 a 1983, é notável. O número de membros da Igreja Episcopal Metodista do Chile caiu de 6.000 para 4.000. A Igreja Metodista Pentecostal, no entanto, registra atualmente mais de 600.000 membros. Além disso, centenas de milhares também pertencem a outros grupos pentecostais. Peter Wagner, uma autoridade quanto ao crescimento de igrejas, fez o seguinte comentário: muitos metodistas culpam o diabo pelo que aconteceu em 1909. Agora, contudo, estão na dúvida sobre qual lado o diabo poderia realmente ter estado. A primeira igreja metodista pentecostal de Santiago, no Chile, tornou-se, desde aquela época, uma das maiores igrejas evangélicas do mundo, 100.000 membros. Há décadas é conhecida pelo nome de Igreja Jotabesh, assim chamada por causa da rua onde está situada. A igreja teve somente 2 pastores desde 1909, Manuel Humana e Javier Vázquez. Desde 1936, a liderança da igreja tem estado inteiramente nas mãos dos próprios chilenos. A catedral, ou o edifício principal da igreja, foi totalmente construída pela congregação através de doações voluntárias. Não houve nenhuma ajuda de outras fontes fora do Chile. Possui acomodações para 16.000 pessoas e tem capacidade para um coral e orquestra de 2.000 pessoas. A enorme congregação é supervisionada através de um sistema de igrejas domésticas menores, chamadas classes. Este conceito é baseado na organização inicial de John Wesley das sociedades metodistas. Existem cerca de 100 desses grupos na cidade de Santiago. São lideradas por diáconos que respondem diretamente ao pastor. O tamanho das classes varia desde algumas centenas até vários milhares de pessoas. Os pentecostais constituem agora cerca de 12% da população. Devido a isto, o Chile agora é conhecido como a nação mais pentecostal do mundo. Sua taxa de crescimento é acima de 10% ao ano. Algumas autoridades creem que no século XXI, 50% da população chilena será pentecostal. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.